Boa noite a todos. Muito obrigado por terem vindo hoje. Estava bem interessante, eu estava olhando o relógio, eu vi que uma hora estava todo mundo de olho fechado, assim, concentrado, né? Legal. Então, como a gente sempre faz, né? Vamos ter os nossos recadinhos. O primeiro recado que a gente tem é da reforma, né? Que todo mundo está observando aí. Então, a gente está um pouco meio improvisado aqui na sala, né? Então, logo, logo a gente vai ter um salão novo, né? Ampliado. Então, por enquanto, a gente está aqui na sala, tá bom? Nós temos os cursos de educação mediúnica, de primeiro, segundo e terceiro ano. O curso de primeiro ano, ele é somente online, tá? E o de segundo e terceiro ano, a gente tem online e presencial. Então, uma semana online, uma semana presencial, tá? O curso de primeiro ano é às segundas e terças. E o segundo e terceiro ano, que é esse alternado, são as quartas-feiras às 20 horas, tá? E também tem presencial às 14 horas toda quarta-feira. Então, quarta-feira às 14 e às 20. E o primeiro ano online totalmente. É só procurar alguém da casa, né? Perguntar que a pessoa informa direitinho, manda o link para quem quiser participar, tá? A gente também tem um outro curso online, que é o estudo do livro Nosso Lar, de André Luiz. Toda segunda-feira às 20 horas. Né? Então, para quem tem interesse em estudar o livro, toda segunda às 20 horas. E também tem mais estudo. Toda sexta-feira também, quinzenalmente, a gente tem um livro O Consolador, que é conduzido pelo seu Genésio. Então, naquele esquema também. 15 dias é uma semana online e uma semana aqui na casa, tá bom? Isso. O Consolador é de 15 em 15 dias presencial, exatamente. Tá? Então agora a gente vai ler a psicografia, tá? A psicografia recebida aqui na casa. Ela se chama Renovação do Amanhã. Meus amigos, minhas amigas, esclarecedoras as palavras de Jesus que ressaltam a responsabilidade de cada um de nós na harmonia do mundo. O joio do trigo está sendo separado, contudo não lancemos anátema aos levianos. Exercitemos a cristandade a todo instante. Não sejamos como os fariseus que, ouvindo as palavras do Mestre da própria voz, não as souberam aplicar a si próprios. A liberdade tem um preço. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, disse o apóstolo Paulo. Utilizemos a liberdade com responsabilidade. Aquela que, conciliada com o conhecimento, avalia as ações antes de serem tomadas. Não podemos nos juntar à multidão que grita anátema, anátema. Somos os conhecedores da nova era, do cristianismo redivivo que aprecia o significado essencial das pérolas do Cristo. Não lancemos nenhum irmão à cruz, pregando-o sem piedade e emoção. Se hoje o mundo paira na adversidade, sejamos a união, a concórdia e o conhecimento, posto que Jesus disse que seu jugo é leve. Fé e coragem para pegar a charrua e trabalhar, arando o solo de nossos corações, amando e respeitando os inferiores, aspirando e trabalhando para a renovação do amanhã. Foi a mensagem recebida dia 13 de janeiro deste ano. Então vou pedir a todos agora para a gente se concentrar, para a gente fazer a nossa prece.
Mestre Jesus, nós agradecemos a Sua presença hoje aqui conosco e pedimos, Senhor, que nos ajude a nos tornarmos pessoas melhores, com melhores pensamentos, palavras e ações. Que assim seja, graças a Deus. Hoje é a palestra da USE, do nosso amigo Antônio. Por favor, Antônio, põe o microfonezinho, por favor. Ok. Aqui tá bom? Muito boa noite. É sempre com muita gratidão, né, que eu sempre inicio os nossos encontros nas casas que a gente visita. Então é sempre com muita gratidão que eu agradeço imensamente a oportunidade bendita de aqui poder estar junto a vocês nessa casa, tanto presencial quanto pela internet, né? Porque a gente já, a partir do momento que a gente adentra a casa, a gente já começa a sentir, né, a vibração, a boa vibração do tratamento, do cuidado, né? Então eu queria imensamente agradecer essa oportunidade de aqui poder estar, né? E para quem não me conhece, eu sou Antônio Sola, eu sou tarefeiro na Casa de Caridade Lar das Bênçãos, também aqui em Santo André. E esta noite nós estamos aqui pela USE para poder falar sobre o tema do mês da USE. E o tema desse mês é: não julgueis para não seres julgado, né? Então, é um tema recorrente, que é interessante, né? Porque a gente sempre, é sempre bom a gente refletir sobre esse tema, sobre vários outros temas, mas também por esse tema. Então, nós iniciamos assim: não julgueis, a fim de que não sejais julgados. Mateus capítulo 7, versículos 1 a 2. Então, nós sabemos que todos nós vivemos numa sociedade onde constantemente nós somos julgados, não é? Constantemente. A partir do momento que a gente acorda de manhã e sai para a nossa vida, luta diária, não é? Para os nossos compromissos, a gente está envolto em sociedade, está se relacionando com alguém. E nesse momento, invariavelmente, a gente é julgado e a gente julga também, não é? Então, assim, isso é uma situação do nosso momento, que nós vivemos. Nós somos julgados e julgamos pela aparência, pelas ações, pelos bens materiais e patrimoniais, né? Que, porventura, a gente possui ou não. Porque muitas vezes a pessoa não sabe, né? A pessoa vê pela aparência e julga, não é? É assim não, gente. A gente é assim, não é? É ou não? Somos. Então, assim, vemos, com tanta nitidez, muitas vezes, a gente vê com muita clareza tudo o que algumas pessoas precisam mudar, melhorar, né? Mas a gente muitas vezes tem uma certa dificuldade em ver a nós mesmos. Aquilo que a gente ainda precisa caminhar, aquilo que a gente ainda precisa melhorar, né? Então, assim, é uma reflexão importante, é uma reflexão interessante que a gente precisa começar aos poucos, começar a ficar atento.
E eu gostaria de poder trazer um ponto que é a questão do nosso verbo, a nossa verbalização, o poder da nossa palavra. Nós já paramos, sinceramente, em algum momento, para poder imaginar o poder que a gente tem com a nossa palavra? Às vezes, uma palavra nossa, em determinado momento, em determinada situação, direcionada para alguma pessoa, pode mudar completamente tudo. Tudo. Então, é um ponto interessante que a gente precisa refletir, o poder da nossa palavra. Então, diz assim, olha, há que se ter muito cuidado com o que nós verbalizamos. Então, Paulo, em Efésios 4:29, ele traz assim, não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação. Gente, é assim, se a gente tiver que falar, que fale para o bem, né? Para poder levantar a criatura, para poder elevar a pessoa, elevar a situação, elevar o momento. Ah, mas espera um pouquinho aí. Tem certos momentos e não é fácil. Tem certos momentos, Antônio, é que você não sabe da minha vida. Você nem imagina o que eu passo. Mas, gente, é exatamente por isso que cada um de nós temos a nossa missão, né? A nossa missão, seja aonde nós estivermos, muitas vezes no trabalho, no clube ou na própria família, não é? Na própria família. Às vezes, no evento social da família, a gente acaba cruzando, né? Tendo o prazer de poder conviver alguns momentos com aquela criatura, aquele nosso personal trainer espiritual, não é? É ou não? Sempre tem, não tem? Sempre tem aquele, né, vamos dizer assim, aquela criaturinha mais difícil, né? Oh, meu Deus, a gente não se entende. Parece que eu estou falando grego. É assim não, gente? Sempre tem. Sempre tem. Então, assim, a questão é, o que é que a gente anda sentindo? O que é que realmente a gente anda sentindo no nosso coração? O que é que a gente anda trazendo? O que é que a gente anda carregando? O que é que a gente anda juntando no nosso coração durante a nossa caminhada? Então, existe um ciclo desse sentimento. Vocês querem ver só uma situação? Ai, gente, me desculpe, né? Oh, me desculpe, eu estava nervoso, né? Você me pegou num momento difícil. Não é assim, não? Olha, primeiro acontece a situação, eu perco a paciência com alguma pessoa, não é? Uma situação. Aí eu tenho o meu julgamento naquele momento. Não, mas peraí, Antônio, eu falei a verdade. É assim não? Eu falei a verdade, eu falei mentira. Eu não falei mentira, né? Gente, às vezes, nós precisamos ter muita atenção para aquilo que nós estamos falando.
Porque a questão é a vibração, é o sentimento, não é? Então, assim, acontece a situação, eu perco a paciência, eu julgo. E aí surge, geralmente, a revolta. Eu fico revoltado, porque a situação não saiu do jeito que eu queria, ou não saiu do jeito que eu achava que deveria sair. Aí, depois de algum tempo, vem o esclarecimento real de toda a situação envolvida com aquele acontecimento. E aí vem o meu entendimento. E quando chega esse meu entendimento, geralmente ele vem acompanhado de remorso e de culpa. E aí eu tento me desculpar. Não é? Me perdoa, sabe? Eu estava num momento muito difícil. Você me pegou num momento difícil. É assim não, gente? Então, toda experiência ou acontecimento, inclusive os indesejados, trazem sempre uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Olha só, na questão 625 do Livro dos Espíritos, Jesus, que estava em condições de exercer qualquer espécie de julgamento, não concordou em desempenhar o papel de juiz. Disse-lhe então alguém no meio do povo: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Jesus respondeu: Meu amigo, quem me constituiu juiz ou árbitro entre vós? Né? Está em Lucas 12, 13 e 14. Nem o Cristo se colocava na posição de julgar quem é que seja. Então, assim, no livro Boa Nova, no capítulo 13, Humberto de Campos nos traz a lição pecado e punição. Então, ele conta aquela situação, aquele episódio da mulher adúltera, né? Todos nós conhecemos, né? Que o Cristo estava sentado em determinado local e trouxeram a mulher adúltera, na época, devido aos costumes, para que ele a julgasse, né? Então, dizem, né, que quando aquelas pessoas que estavam com as pedras chegavam perto para jogar a pedra na mulher, o Cristo escrevia o pecado que a pessoa tinha, né? E aí a pessoa olhava e deixava a pedra e ia embora. Então, assim, ao final de toda a situação, o Cristo virou para a mulher e disse: Mulher, onde estão os que queriam te condenar? A mulher respondeu: Eles foram embora. Ele falou assim: Eu não tenho nada contra você. Vá, siga a tua vida e não peques mais. Então, por duas situações, o próprio Cristo se redimiu de julgar, seja quem fosse. Outra situação, o próprio Cristo, novamente, no momento mais difícil da sua existência, enquanto encarnado aqui entre nós, no momento da sua crucificação, no momento derradeiro de maior sofrimento para todos aqueles que tanto amava, estava ali naquele momento, o Cristo vira e fala: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Então, assim, na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas.
Perdão das ofensas. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, no item 14 e 15, nós temos novamente perdão das ofensas. Perdão das ofensas e não julgamento. No capítulo 14, Pedro pergunta para o mestre: quantas vezes devo perdoar? 7 vezes 7? Resposta: 70 vezes 7. Cada situação, cada criatura, né? Na oração do Pai Nosso, nós também falamos, não é? Perdoai as nossas ofensas, né? Assim como nós perdoamos, não é isso, gente? Perdão novamente, e não julgamento. O esquecimento das ofensas, o esquecimento das ofensas e não o rancor. Você me perdoa? Você me perdoa? Perdoa. Né? Perdoou, gente? Perdoou? Porque o perdão sublime, o perdão de coração, ele é muito mais do que isso. São muito mais do que palavras. São ações, são atitudes, é o envolvimento. Não é? Isso que é o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal cometido. Meu Deus, olha só isso. Então, quando realmente eu perdoo de coração, e se o mal foi tão grave, então mais méritos todos nós temos. Perdoar de coração e sentimento, está lá no item 15. Então, existem duas maneiras de perdoar, né? Como nós estávamos falando. A dos lábios, né? E a do coração. Então, assim, o perdão, o nosso perdão, ele não deve ser apenas da boca para fora. A gente precisa se preocupar com o outro. A gente precisa participar da resolução da questão junto com o outro. Aí sim é o verdadeiro perdão, não é? Julgamento e suas consequências. É interessante a gente falar sobre as consequências do julgamento, né? Porque muitas vezes a gente não pensa nisso, né? A gente não pensa. Quais serão as consequências daquele meu julgamento? Porque uma vez que eu julguei, eu começo a agir da maneira que eu entendi do meu julgamento. E percebam, eu não tenho o conhecimento total do que está envolvido na situação. Eu pego, né, um momento, eu tiro uma foto daquela situação, eu não sei o que aconteceu muitas vezes, né? Eu não sei o que aconteceu com a criatura antes dela chegar ali, mas eu julgo. Julgo ou não? Eu julgo. Então, muitas vezes eu não penso nas consequências que vão ocorrer para a minha existência devido a esse meu julgamento. E é interessante isso falar.
No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, itens 23 e 24, nós temos bem-aventurados os aflitos. E nesse capítulo, nós temos no item 23, tormentos voluntários. O que são os tormentos voluntários? Senão, aquelas amarguras, aqueles sofrimentos, aquelas situações desagradáveis que eu mesmo criei para mim. Voluntário, eu fui lá e criei, do nada, durante o meu dia. No item 24, tem lá a infelicidade real. Quem somente vê o presente não compreende as consequências, porque nós sabemos sobre a lei da ação e reação. É ou não? Nós não sabemos, nós não entendemos, a gente não percebe a capacidade que vai alcançar aquela reação que eu startei no meu irmão, geralmente negativamente com relação a mim, devido ao meu julgamento, né? Então, assim, muitas vezes a gente não pensa nisso. Tem uma historinha que diz que duas crianças estavam brincando guerra de travesseiro. Vocês já viram aquela guerra de travesseiro? Que você pega o travesseiro assim e pá, 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 começa a bater um no outro. Geralmente criança adora fazer isso, né? A mãe não gosta muito, né? Mas criança adora, né? Então, assim, de repente, não, em algum momento, o travesseiro rasgou. E todas aquelas plumas do travesseiro, com a janela aberta e estava ventando, aquilo voou para vários lugares diferentes. E aí a criança falou para a mãe, mãe, e agora? Não, vocês vão ter que pegar todas as plumas do travesseiro, juntar tudo de novo e colocar de volta. Então, queridos, é mais ou menos isso que acontece. A gente não sabe o alcance daquela nossa atitude, através daquele nosso julgamento. E nós vamos ter que acertar, não é? Nós vamos ter que acertar. Não é a lei da ação e reação? Em algum momento nós vamos ter que reparar aquilo. Então, assim, para encerrar esse nosso encontro, a gente já está entrando no encerramento, tá bom? Não, ninguém merece ficar me ouvindo tanto tempo assim, né, gente? Então, assim, olha, nós falávamos sobre o contexto da toda a situação quando a gente julga, né? Por exemplo, assim, eu vejo uma pessoa na televisão, eu falo, olha, nossa, mas eu não fui com a cara de fulano. Não é assim, não? Eu não, olha, não gostei, sabe? Nosso santo não bateu. É assim, não? Gente, mas eu nem conheço o cara. Eu nunca vi, nem conversei, mas eu julgo. Eu tenho meu julgamento. Você quer ver uma outra situação? Certa feita, Divaldo falava que ele estava caminhando do lado da rua com uma pessoa e de repente a pessoa virou para ele e falou assim, vamos atravessar a rua que vem vindo uma pessoa ali que eu não gosto dela. Aí atravessou do outro lado da rua. Aí o Divaldo perguntou para a pessoa, mas por que você não gosta dela? Eu nem lembro mais, faz tanto tempo, foi um negócio de família, a gente se desentendeu num churrasco lá, eu não gosto dela. Gente, não gosto, nem lembro mais o motivo, né, daquela situação. Eu sei que muitos de vocês aqui já ultrapassaram essa situação, já não tem mais melindre, né? Já não tem mais mágoa.
Ódio, raiva, então, nem pensar, ninguém tem. Que não é o meu caso, não é o meu caso. Eu ainda, às vezes, né? Então, assim, a gente não tem ideia, muitas vezes, do alcance disso. E muitas vezes também a gente não acaba julgando de maneira errada, né? Quer ver só, olha, tem uma situação de uma senhora que ela todo dia tomava café da manhã, eu acho que você já deve ter ouvido essa historinha. E ela olhava a vizinha colocar as roupas da vizinha no varal. E essa senhora, tomando café, olhava pela janela da cozinha da casa dela e comentava: meu Deus, olha, mas é um absurdo. Olha a cor dos lençóis que essa vizinha está colocando no varal. Horrível, tão imundo, tão sujo. Isso foi quase um mês. Chegou num dia, ela falou: não, eu não aguento mais, eu vou lá falar com a vizinha. Ela se levantou, foi atravessar a cozinha, foi levantar o vidro da janela, sabe? E aí ela descobriu que ficou marcado os dedos dela no vidro, do lado de fora. E os dedos ficaram bem sujos. Aí ela, desesperada, correu, pegou um pano e limpou o vidro por fora. E descobriu que o pano estava imundo. E, pasme, para o espanto dela e de todos nós nesse momento, os lençóis da vizinha estavam branquíssimos. Só que ela julgava que a vizinha não lavava os lençóis, não é? Olha como muitas vezes a gente acaba se equivocando. E eu gostaria só de trazer a importância da empatia. Porque muitas vezes a gente julga e não tem, às vezes, o conhecimento ou a vontade real ou o tempo, né, de se colocar no lugar do outro. Então, assim, nós precisamos colocar mais empatia nas nossas atitudes, no nosso dia a dia. Veja só, o filósofo e escritor Roman Krasniqi, autor do livro O Poder da Empatia, a arte de se colocar no local do outro, em Londres, criou o Museu da Empatia. A exposição neste museu convida os visitantes a fazerem um passeio pelo mundo do outro. À entrada é colocado vários pares de sapato e a gente, quando vai visitar esse museu, para entrar no museu a gente coloca um par de sapato de outra pessoa. Quando a gente faz isso, a gente é direcionado por alguém do museu para conhecer a vida, os objetos e os lugares que a pessoa viveu, que a pessoa vivenciou. O visitante é convidado a se entregar à experiência e se imaginar sendo a outra pessoa que um dia usou aqueles sapatos. Aqueles que já visitaram o museu costumam afirmar que a experiência é transformadora. A gente se colocar no lugar do outro. Esta vivência muda o ponto de vista de uma pessoa e seus julgamentos também são afetados. Então, queridos presentes, vocês aqui pela internet, eu gostaria de tentar trazer essa reflexão para essa semana, né? A questão do nosso julgamento. Porque nós vivemos em um mundo e em uma época onde existe a cada momento sempre convulsões sociais, não é?
Hoje em dia a gente percebe a todo instante, até também por causa do avanço da ciência na tecnologia, né? Hoje algo ocorre do outro lado do planeta, a gente já fica sabendo, não é? É assim, automaticamente, ao vivo, no momento, você vê a questão desse terremoto, não é? Então, assim, essa tragédia horrível que está acontecendo. Então, assim, a gente se vê envolvido nesse sentimento, nessa convulsão de informações que nos é trazida e a gente acaba sempre julgando, né? Então é muito importante isso. Então, com esse sentimento de gratidão, eu agradeço mais uma vez a oportunidade bendita de aqui poder estar e desejando sempre uma semana com muita saúde, muita luz e tudo de bom e de melhor para a gente. Muito obrigado pela oportunidade. Que Jesus nos abençoe. Obrigado. Obrigado, doutor. Vou fazer a nossa prece então, pessoal. Acho que tem alguém batendo ali na porta, lá na frente. Você vai lá ver? Mestre Jesus, amigos espirituais, nós agradecemos a sua presença hoje aqui conosco e pedimos, Senhor, que nos ajude a sermos pessoas melhores, com melhores pensamentos, palavras e ações. Gostaríamos, Senhor, que nossas melhores vibrações e que a espiritualidade superior pudesse cair sobre nós, sobre nossa família, entes queridos, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, os frequentadores e trabalhadores de nossa casa, e também as crianças, pais e mães da nossa evangelização infantil. Pedimos também, Senhor, que a espiritualidade superior possa inspirar os governantes do Brasil para que estes possam tomar as melhores decisões a favor do povo brasileiro. Que assim seja, graças a Deus.